Hoje, 16 de abril, Dia Mundial da Voz. Vamos descobrir sobre o nosso instrumento vocal? Uma das áreas que me fez cair de paraquedas na fonoaudiologia e uma das áreas que a fonoaudiologia no geral é bastante conhecida é a área da voz. Você provavelmente já viu algum coach vocal que é fonoaudiólogo e ele conhece minúcias do nosso instrumento vocal. De fato, essa é uma área que me interessa bastante desde sempre, desde criança, não só na área cantada, que eu canto na igreja, mas também por questões como dublagem, sou apaixonada por dublagem, imitação, como é que alguém com uma voz completamente diferente faz inúmeros personagens. Então isso sempre me brilhou os olhos, eu sempre quis saber mais sobre isso. E entrando na fonoaudiologia, fui aprendendo um pouco mais sobre essas minúcias da voz que fazem com que nós possamos brincar um pouco com esse nosso instrumento. A origem desse dia, caso você não saiba, eu mesmo só descobri quando eu fui pesquisar. Aconteceu em meados de 1999. A origem desse dia nasceu graças a médicos e fonoaudiólogos da Sociedade Brasileira de Laringologia. Laringologia. Essa iniciativa nasceu graças a médicos e fonoaudiólogos da Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz, que acabaram fazendo campanha a respeito da conscientização do câncer de laringe. E lá em 2003 acabou se tornando uma data mundial. Então é uma data que nasceu no Brasil e em 2003 acabou alcançando o status mundial do Dia Mundial da Voz. Mas você nunca tenha parado para pensar, porque é algo tão do nosso dia a dia, mas a nossa voz é um instrumento extremamente complexo. Ele acaba funcionando graças a alguns parâmetros que nós precisamos para que a voz seja produzida. Sendo como principal, assim como um carro, ele precisa de um combustível, e o nosso combustível é o ar. Então, o impulso dado pelos pulmões para a entrada e saída de ar é o que ajuda na propulsão e na produção da nossa voz. Com a ajuda, obviamente, do diafragma, o pulmão não trabalha sozinho. O diafragma é um músculo extremamente importante para a nossa voz. Ele vai dar algum apoio, ele vai dar uma propulsão melhor, ele vai ajudar nessa retenção maior do ar, nessa pressão que nós precisamos para que o ar seja depois colocado na nossa laringe, que é onde ficam as pregas vocais, mais conhecidas como cordas vocais. A propulsão desse ar, quando sai pelas nossas pregas vocais, quando elas estão juntas, acaba fazendo com que elas vibrem. Então lembra um pouco realmente as cordas. Não é à toa que elas são conhecidas como cordas vocais, popularmente, sendo essas pregas vocais como a fonte glótica da nossa voz. Esse sonzinho que sai, ele ainda é um som bem basilar, é um som muito baixo, mais ou menos como um zumbido, mais ou menos assim. Não tem ainda nenhuma nuance, é uma frequência básica. Mas somente quando esse som acaba alcançando os ressonadores, a nossa parte de filtro, é que ele consegue alcançar uma amplificação desse som e algumas variações. Eu posso pegar alguns e colocar mais para cá e ficar um som mais assim, ou eu posso trazer um pouco para a área nasal, das cavidades nasais, e trazer um som mais nasal, ficar falando um pouco mais assim. Então são variedades que podem acontecer nesses ressonadores, que são a faringe, as cavidades nasais e também a nossa parte oral. Mas nem só de ressonância vive a nossa voz e a utilidade dela na nossa vida. Nós também precisamos dela como articulada. Nós precisamos entender ou utilizar desse som que é feito nas nossas pregas vocais e amplificado pelas essas caixas de ressonância. Precisamos que eles sejam articulados para que nós possamos aproveitar realmente a nossa voz. Então, estruturas como a nossa boca, os nossos dentes, a nossa língua,
Também aqui, essa parte do palato mole também nos ajudam a articular melhor esse som e brincarmos um pouco com ele, fazemos bom uso da nossa voz. A nossa voz é um instrumento tão complexo que não somente essa estrutura precisa estar em plena sintonia, o que a gente chama de respiração, costodiafragmática para o canto, apoio, várias técnicas são usadas para que nós possamos utilizar a nossa voz dependendo daquilo que nós temos interesse. Uma das bases realmente da voz é a coordenação pneumofono-articulatória. Sara, o que é esse nome enorme? Eu amo quando eu consigo falar ele sem travar, com certeza, para mim é um ganho. A coordenação pneumofono-articulatória é exatamente essa precisão que o ar ele consegue sair, passar pelas pregas vocais e produzir um som de qualidade, sem que eu fique fadigado, sem que haja uma força, um excesso de força para essa voz sair, ou uma falta de coordenação mesmo, é uma voz que é mais trêmula. O que é que está acontecendo nessa coordenação pneumofono-articulatória? A gente também estuda, a gente trabalha com técnicas para que a pessoa possa ter uma melhor precisão. E caso você não tenha percebido, a sua voz é uma impressão digital. Não tem como, por melhor que seja o imitador, ele ter uma voz que seja realmente extremamente parecida com a sua ou perfeitamente igual. Cada partezinha do nosso corpo que é responsável pela produção vocal, ela está associada a essa expressão vocal. Então, as pregas vocais, as caixas de ressonância, os articuladores, a sua personalidade, tudo isso acaba influenciando nessa sua impressão vocal. A sua voz diz muito sobre você e de como você lida com o mundo, de como você consegue articular melhor, como você se percebe, como você se expressa nesse mundo. Uma das coisas que acontecem com a nossa voz ao longo do nosso tempo é que ela pode se desgastar naturalmente, tendo, por exemplo, uma presbifonia, que é algum desgaste vocal, alguma alteração vocal pertinente da idade mesmo, ou então por uso indevido da voz. Então, pessoas que fazem uso da voz de forma profissional, principalmente, como cantores, dubladores, atores, professores e várias outras profissões, eles podem estar usando de forma indevida a sua voz ou não estar tendo um cuidado devido. Quando não cultivamos hábitos de boa higiene vocal, como evitar algumas drogas, como fumo, como bebida alcoólica, também algumas outras substâncias como cafeína, e isso inclui também os energéticos, não só o café, e outras coisas, como antes de falar, comer alguma coisa que seja mais gordurosa, acabar não se hidratando corretamente, tudo isso pode causar agravantes para a nossa voz. No site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, você vai encontrar mais informações sobre a campanha Amigo da Voz. A campanha deste ano veio com o representante, no caso, a cantora Zélia Ducan. Ela tem vários materiais, folders, cartazes, tudo com caráter informativo para que você possa usar como conhecimento para você e também para as outras pessoas. Cuidados e orientações que você deve ter com a sua voz. Eu vou deixar esse material aqui na descrição como referência para vocês, caso vocês se interessem em baixar, é gratuito. Vocês podem buscar mais informações a respeito da campanha, a respeito de como cuidar da sua voz. A nossa voz é um artefato, um instrumento tão complexo que realmente é necessário uma multidisciplinaridade nessa área. Nós precisamos não só o fonoaudiólogo, mas também médicos, principalmente da otorrinolaringologia, às vezes alguma alteração gástrica também, que pode estar levando a algum refluxo, uma gastrite, que pode estar corrompendo, gerando alguma alteração na nossa parte vocal. Então esse é o vídeo de hoje, eu convido você a cuidar mais da sua voz, a ser realmente amigo da sua voz e utilizem a sua voz da melhor forma possível para se expressar nesse mundo, buscar aperfeiçoar ela. Caso vocês precisem de ajuda, podem sempre contar com os fonoaudiólogos para poder ajudar vocês a melhorar a sua voz, a ter uma qualidade vocal e uma longevidade vocal. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Fon de Paraquedas.
Patacá, 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 patacá.